Bem-vindos, amantes da literatura, a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. É isso aí. Hoje, a gente vai abrir as páginas e, mais importante, as mentes por trás de O Jogador, Olha só. de Fyodor Dostoiévski. Que legal. Preparem-se para uma viagem intensa pelo mundo dos vícios, paixões e, claro, da roleta. É isso aí. E preparem os bolsos também, porque a gente vai entender como Dostoiévski transformou a própria experiência dele com o vício em jogos e em uma obra-prima. Sabiam que ele escreveu O Jogador? No Veneza em tempo recorde para pagar dívidas de jogo. Sério? Sim. Que loucura. Ele apostou tudo na escrita, literalmente. Me fala mais sobre essa história. Olha, em 1866, Dostoiévski estava atolado em dívidas por causa do vício. Para sair dessa enrascada, ele fez um acordo para entregar um novo romance em um prazo Nossa. curtíssimo. Caramba. E para cumprir essa promessa, ele contratou uma cenógrafa para transcrever a história que ele ditava a todo vapor. Olha só que interessante. E essa estenógrafa, Aldinha. ela se tornou sua esposa. Não. Parece que a vida imita a arte ou a arte imita a vida. Que reviravolta. Dá para sentir o drama da vida real se misturando com a ficção. Pois é. E o livro em si? Do que se trata? Spoilers, por favor. O Jogador nos apresenta Alexei Ivanovich, Ok. um tutor completamente apaixonado por Polina, enteada de um general russo falido. A família está à beira do abismo, esperando ansiosamente a herança da avó para quitar as dívidas. E todo esse drama acontece em um hotel na Alemanha. Que tenso. Um cenário perfeito para jogos de interesse, tensão e, claro, um cassino. Um cassino. Aí que o bicho pega, já imagina o clima de suspense e as apostas altíssimas. Pois é. E como os personagens lidam com tudo isso? Alexei, nosso protagonista, é um cara complexo, dividido entre a paixão por Polina e o vício incontrolável pelo jogo. Nossa. Polina, por sua vez, é uma figura ambígua que usa seus encantos para conseguir o que quer. Sei. E temos o general desesperado para recuperar a sua fortuna. E a avó, que acredite ou não, também se deixa levar pelo vício do jogo. Ou isso é mistura explosiva. Dostoiévski não alivia pra ninguém. Não mesmo. Mas além da trama envolvente, o que torna o jogador uma obra tão fascinante. A genialidade de Dostoiévski está na construção psicológica dos personagens. Ele disseca a alma humana, expondo as fraquezas, os desejos mais profundos e as contradições. Em O Jogador, ele vai além da crítica social. Sim. Ele nos faz questionar a natureza humana e a busca por prazer, poder e, quem sabe, até redenção. É verdade. E como ele faz isso? Quais as ferramentas que ele usa para levar tão fundo na mente dos personagens? Dostoiévski utiliza recursos narrativos poderosos como o monólogo interior e o fluxo de consciência. Ele nos coloca dentro da mente de Alexei, Certo. permitindo que a gente acompanhe os pensamentos mais íntimos, os dilemas morais, a luta constante entre a razão e a compulsão. Nossa. É como se a gente tivesse sentado ao lado dele na mesa de jogo, sentindo a adrenalina, a euforia, a angústia de cada aposta. Nossa, que experiência intensa. E como essa imersão na mente de Alexei contribui para a crítica social que Dostoiévski faz? Alexei não é apenas um jogador compulsivo, ele é um reflexo da sociedade russa da época. Através da história dele, Dostoiévski critica a busca desenfreada por riqueza, Sim. o apego a títulos e status, a hipocrisia da elite que se afunda em dívidas e jogos de interesse. É incrível como as palavras de Dostoiévski continuam tão relevantes hoje em dia, né? Pois é. A gente vê os mesmos comportamentos, a mesma busca por validação em bens materiais, a mesma ilusão de que a felicidade está no dinheiro, no poder, no status. Exatamente. Dostoiévski era um visionário que captou a essência da natureza humana. E O Jogador é um espelho que reflete as nossas próprias fragilidades e contradições, independentemente da época em que vivemos. Que incrível. Mas ainda temos muito que descobrir sobre o jogador. Sim. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar os temas centrais da obra e entender como eles se conectam com a nossa própria vida. Com certeza. Fiquem ligados. Até a próxima. E aí, prontos para a segunda rodada do nosso mergulho em O Jogador. Na primeira parte, a gente desvendou um pouco da vida de Dostoiévski, o contexto da obra e a trama principal. Agora, vamos nos aprofundar nos temas que fazem dessa obra uma verdadeira aula sobre a alma humana. Vamos nessa. Me deixou curioso para entender como Dostoiévski explora temas tão complexos como vício, paixão e moralidade. Ele faz isso de forma magistral. Começando pelo vício, através da jornada de Alexei Dostoiévski, nos mostra como a busca por prazer imediato pode se transformar numa compulsão que domina a vida. A roleta, as cartas, o clima do cassino. Tudo isso representa ilusão de controle, a promessa de fortuna fácil
que seduz e aprisiona. E o que é mais assustador é que essa ilusão de controle não se limita ao jogo, né? A gente vê isso em tantos aspectos da vida, nas redes sociais, no consumismo desenfreado, na busca por likes e aprovação. Exatamente. Dostoiévski, com sua genialidade, captou essa fragilidade humana, essa busca por escape. Sim. Por algo que nos tire da realidade mesmo que por um breve momento. E a paixão? Como ela se encaixa nesse turbilhão de emoções? A paixão é outro tema central em O Jogador. Alexei é dominado por um amor obsessivo por Polina. Uma mulher fria e calculista que se aproveita dos sentimentos dele. Através desse relacionamento tóxico, Dostoiévski nos faz questionar a natureza do amor, os limites entre a devoção e a autodestruição. Essa relação entre Alexei e Polina me lembrou um pouco a frase "o amor é cego". Alexei parece ignorar todos os sinais, todas as evidências de que Polina não o ama da mesma forma. Sim! E se entrega completamente à paixão, mesmo que isso signifique a sua ruína. É uma ótima observação. E esse é o ponto central que Dostoiévski explora. A paixão pode ser libertadora e inspiradora, mas também pode ser uma força devastadora que nos cega para a realidade e nos leva a tomar decisões irracionais. É como se Alexei estivesse apostando tudo no amor, assim como aposta tudo no jogo. E essa aposta muitas vezes leva a perdedor ao sofrimento. Exatamente. E aí entra a questão da moralidade. Dostoiévski nos apresenta personagens que se movem no mundo de ambiguidades, onde as linhas entre o certo e o errado se diluem. Sei. Alexei, por exemplo, é um homem culto e inteligente, mas se deixa levar pelo vício e pela paixão, cometendo atos questionáveis. É como se ele tivesse uma constante luta interna entre seus valores morais e a força irresistível de seus impulsos. E essa dualidade é o que torna um personagem tão humano, tão real. Com certeza. E essa complexidade moral está presente em todos os personagens da obra Polina, apesar de manipulador. Também é vítima de um sistema que a coloca numa posição de submissão. Um general desesperado que uma conquistada se envolve em esquemas duvidosos. Até a avó aparentemente frágil revela uma faceta obscura quando se entrega ao vício. O Dostoiévski realmente não poupa ninguém. Ele coloca o dedo na ferida, expondo as fraquezas da alma humana, sem julgamentos ou moralismos. E é por isso que O Jogador é uma obra tão atemporal e universal. Os dilemas que ele apresenta, as questões que ele levanta, continuam nos assombrando até hoje. Esses temas complexos e a forma como Dostoiévski os aborda me fazem pensar em como a literatura pode ser um poderoso instrumento de autoconhecimento, né? Com certeza. Ao ler O Jogador, não estamos apenas acompanhando uma história, estamos confrontando nossos próprios demônios, nossas próprias contradições. Sem dúvida, a literatura nos convida a mergulhar em outras realidades, a experimentar outras vidas, a enxergar o mundo através de diferentes perspectivas. E ao fazermos isso, expandimos nossa compreensão da natureza humana e do nosso próprio lugar no mundo. Mas ainda não terminamos nossa jornada por O Jogador. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar as nuances da obra. As curiosidades, as adaptações e, claro, as lições que podemos tirar dessa obra-prima. Fiquem com a gente. Até a próxima. E aqui estamos nós de volta para a última rodada do nosso mergulho em O Jogador. Já exploramos a fundo a trama, os personagens, os temas centrais. Mas ainda temos algumas cartas na manga, não é mesmo? Com certeza. O Jogador é uma obra tão rica em detalhes e nuances que sempre há algo novo para descobrir. E uma das coisas que me fascina é como Dostoiévski usa o ambiente do cassino para criar uma atmosfera de suspense e intensificar os dilemas dos personagens. Verdade. O cassino não é apenas um cenário, ele é quase um personagem da história, né? Com suas luzes brilhantes, o tilintar das moedas, a mistura de euforia e desespero. Ele representa um mundo de ilusões onde as regras da sociedade parecem suspensas. Exatamente. Dentro do cassino, a moralidade se torna fluida, a noção de tempo se distorce. Sim. E as pessoas se deixam levar pela busca desenfreada, pela sorte, pela riqueza rápida. É como se o cassino fosse um microcosmo da sociedade, expondo seus vícios e contradições de forma crua e implacável. E como essa atmosfera do cassino impacta Alexei e os outros personagens? O cassino funciona como um catalisador para os seus desejos e obsessões. Alexei, por exemplo, se entrega cada vez mais ao vício, buscando no jogo uma fuga da realidade e a ilusão de controle. Sei. A adrenalina da aposta, a euforia da vitória e o desespero da derrota o consomem por completo. É como se o cassino amplificasse as suas fraquezas, o levando a um estado de quase insanidade. E os outros personagens? Como eles reagem a esse ambiente? Cada personagem lida com o cassino de uma forma diferente, revelando suas próprias motivações e fragilidades. O general, por exemplo, vê no jogo uma última chance de recuperar sua fortuna e manter seu status social. Entendi. Já Polina, com sua frieza e pragmatismo, usa o cassino como um palco para os seus jogos de sedução e manipulação.
É incrível como Dostoiévski constrói personagens tão complexos e multifacetados. Verdade. E essa riqueza de detalhes se estende também à linguagem e ao estilo narrativo da obra, né? Com certeza. Dostoiévski é um mestre da linguagem. Ele utiliza o monólogo interior para nos transportar para os pensamentos mais íntimos de Alexei. Sim. Capturando a sua angústia, a sua euforia, o seu desespero. Nossa. A escrita é visceral e intensa, nos prendendo do início ao fim. E por falar em prender atenção, O Jogador também já foi adaptado por cinema, teatro, ópera. Sinal de que a história continua a fascinar o público mesmo depois de tantos anos. Sem dúvida. A obra de Dostoiévski é atemporal e universal. Os temas que ele aborda como vício, paixão, moralidade, a busca por identidade e a crítica social continuam a ressoar em nossos dias, nos confrontando com questões profundas sobre a natureza humana. E para finalizar nosso mergulho, queria destacar uma frase de O Jogador, que me marcou profundamente. A maior felicidade na vida é a consciência de que somos amados. O que você acha dessa frase, considerando tudo que a gente discutiu sobre a obra? É uma frase poderosa que nos leva a refletir sobre a busca por amor e reconhecimento, um tema central em O Jogador. Alexei, apesar de se perder no vício e na paixão, anseia por ser amado de forma genuína e incondicional. Essa busca o impulsiona, o tortura e o leva a questionar o sentido da própria existência. É como se Dostoiévski nos dissesse que por trás das máscaras sociais, das ilusões, das obsessões, o que realmente importa é a conexão humana, o amor verdadeiro. E essa busca, muitas vezes, é o que nos move, nos guia, nos impulsiona a seguir em frente, mesmo diante das adversidades. Exatamente. E com essa reflexão profunda sobre a alma humana, chegamos ao fim do nosso mergulho em O Jogador. Esperamos que vocês tenham apreciado a viagem tanto quanto nós. E para quem ficou com vontade de se aventurar nesse universo fascinante, fica a dica. Leiam O Jogador, abram as páginas, mergulhem na mente de Dostoiévski e preparem-se para uma experiência literária inesquecível. Até a próxima e lembrem-se, a vida é um jogo, mas joguem com responsabilidade.